Pessoal, como eu tinha dito no último encontro, a gente falou sobre vetores, né? Eu disse a vocês que seria uma introdução sobre vetores muito superficial, só mesmo para abordar aquilo que eu preciso, né? Não é o meu foco ficar tratando de vetores, é um assunto mais complexo, para que nós pudéssemos, usando aí aqueles conceitos básicos de vetores, começar a trabalhar a dinâmica. E é o que a gente vai começar a fazer hoje. O que que muda em relação à cinemática? É, eu acho que é um assunto mais estimulante, mais interessante, mas que ele vai mesclar mais conceitos, matemática e leitura. E isso pode exigir um pouquinho mais da atenção de vocês, tá? Por isso, não se calem, falem. Tem dúvida, pode meter a boca ou meter o dedo no teclado, né? Teclem, tá? Por que leis de Newton? Quem foi esse cara, né? Isaac Newton. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok, pessoal? Tô achando todo mundo muito calado. Bom, Ah, está calado, mas a gente está Certo, bem, tá sim, tá? professor, Está tá bem. escutando. tá jóia. Por que leis de Newton e Estaria por escutando que... melhor se o professor eu desse aquele fone para mim, aí ia ficar bom, viu? Opa! Final do ano eu vou fazer um sorteio. É, eu tô com ele agora aqui, ó, só pra você ficar com inveja. Confortável, esquenta a orelha nesse friozinho, né? Mas olha só, quem foi Isaac Newton? Por que que o Newton é uma figura tão renomada, tão importante? Isaac Newton, ele foi um grande sistematizador, né, de conhecimentos. Por que que o nome dele, né? Eu sei que ele, claro, foi um cientista brilhante, importante, ok, mas desmistificando um pouco, né, dá a impressão que ele criou tudo. Não é assim, nada é assim na ciência. Nenhum pesquisador criou tudo, né, do nada. Várias pessoas trabalharam sobre os tópicos da mecânica. A gente tem aí uma longa série de pesquisadores, né, até anteriores ao que a gente chama de ciência. Giordano Bruno, Kepler, todos esses caras trabalharam com mecânica, com balística também, até Galileu, que foi anterior a Newton, e o Newton, ele sistematizou todos os conhecimentos e deu uma contribuição dele. E ele pegou todos esses, colocou num livro. Ele fez uma publicação de um livro que é o Principia Naturalis do Movimento, que aparece aqui nessa imagem. Se a gente analisar do ponto de vista histórico, a grande contribuição do Newton foi enorme, claro, foi a gravitação, foi o ter sistematizado tudo isso e ter entendido que todo o movimento dos corpos materiais, tanto aqueles do nosso cotidiano, quanto os objetos celestes, né, como a Terra, Sol, Lua, etc., eles seguem as mesmas leis da mecânica e ele sintetizou isso em três leis. As três leis de Newton, a primeira e a segunda, elas são contribuições não só do Newton, mas do Galileu, do próprio Kepler, tem outros caras que trabalharam nisso. Acabou ficando com o nome de leis de Newton por causa da publicação. Alguns autores muito preocupados aí com essas questões históricas chamam de leis de Newton Galileu a primeira e a segunda, e aquela que é exclusivamente do trabalho de Newton é a terceira lei, tá? Só para dar um apanhadão geral para vocês, histórico. Não vou dar aula de história da física, mas eu acho que é legal contextualizar, né? Primeira lei de Newton é a chamada lei de inércia. Inércia é a oposição à mudança do estado de movimento. Tá? Eu sei que na linguagem cotidiana, e esse é um grande problema da física, usar termos que fazem parte da linguagem cotidiana
para coisas técnicas, tá? A inércia, ela não é só de um objeto que está parado e eu quero colocar em movimento. Ela também é de um objeto que está em movimento e eu quero parar. Por exemplo, se eu tenho um automóvel em alta velocidade e um caminhão em alta velocidade, é muito mais difícil parar o caminhão do que o carro, porque a inércia dele é maior. Do mesmo jeito, né, para quem gosta de pedalar, as bicicletas com 29 de aro, elas são mais difíceis de serem colocadas em movimento. Para você ganhar velocidade, elas têm uma inércia maior, mas depois que você ganha velocidade, você consegue manter essa velocidade com maior facilidade, porque elas também perdem velocidade de maneira mais, precisa de mais força para brecá-la, inclusive, porque elas têm uma inércia maior. Tá? Força também é uma palavra que a gente usa muito técnica que é dada na segunda lei de Newton. Então não confundam o termo que a gente usa, né? Me dá uma força, estou precisando de uma força, etc, etc, né? A força esteja com você. Isso não é a força do ponto de vista técnico da física, ela tem uma definição. Do mesmo jeito, ação e reação. Vamos ver por quê. O que é a lei de inércia? A lei de inércia, ela diz o seguinte: todo corpo permanece em equilíbrio, e aí, ó, outro termo que é do dia a dia. Equilíbrio pode ser estático ou dinâmico. Todo corpo permanece em equilíbrio quando a soma das forças que atuam sobre ele for nula. O que significa estar em equilíbrio? Ou o objeto está parado em relação ao observador, que é chamado de equilíbrio estático, ou o objeto está em movimento em linha reta com velocidade constante, que é o chamado equilíbrio dinâmico. Então, isto ou isto ocorrem se e somente se a soma das forças que atuam sobre esse corpo for zero. Ou seja, se um edifício está parado, que é o que o pessoal da engenharia civil quer, né, um objeto parado, significa que a soma de todas as forças que atuam sobre esse edifício dá zero. Tá? Do mesmo jeito, qualquer objeto apoiado em cima da mesa que esteja parado, ele permanece assim enquanto todas as forças que atuam sobre ele somadas tiver um resultado zero. Então você tem vários vetores. Lembram daquela última aula onde a gente colocou vários vetores no mesmo desenho, no mesmo plano XY? Se eu tenho 2, 3, 4, 5, 10, 100 forças atuando sobre um objeto e todas elas somadas, o resultado é zero, esse objeto permanece parado. Ou quando eu tenho um objeto se deslocando em linha reta com velocidade constante, significa que a soma de todas as forças que atuam sobre esse objeto é zero. Por exemplo, se você estiver dentro de um veículo, dentro de um carro, trafegando em linha reta com velocidade constante, significa que a força que você está fazendo com o auto, né, com o automóvel, a força que o motor está realizando para colocá-lo em movimento, ela simplesmente está anulando as demais forças que se opõem ao movimento desse veículo, e o somatório delas está sendo zero. Se as forças de oposição forem maiores que a força que põe o carro em movimento, vai ter aí uma quebra desse equilíbrio e o objeto vai começar a frear. Do mesmo jeito, quando você quer aumentar a velocidade, você precisa que o motor faça uma força maior do que as forças que se opõem ao movimento. E aí você sai, né? Nesse caso, o objeto sai da condição de equilíbrio que é regida aí, né? Que é estudado na primeira lei e vai para a segunda lei. A segunda lei, lei de força, diz o seguinte: quando a resultante das forças que atuam sobre um corpo não é nula, este corpo vai ter uma mudança do seu estado de movimento. O que significa isso? Variação da velocidade, aceleração. E esta aceleração,
ela depende da força e da massa do objeto. Quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração dada uma mesma força. Ou, para obter uma determinada aceleração pré-determinada, quanto maior a massa, maior a força. Confuso? Vamos pensar em coisas práticas. A Terra puxa todos os objetos que estão em torno dela para o centro da Terra com a mesma aceleração, que é o 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como os objetos têm massas diferentes, isso significa que a Terra puxa com mais intensidade aqueles objetos que têm mais massa. Ou seja, quanto mais massa você tiver, mais a Terra te ama e puxa para o centro dela. Brincadeira, a Terra não te ama, ela faz isso sem sentimentos, tá? Quanto maior a massa, maior a força para que eu iguale a aceleração. Do mesmo jeito, se eu quiser dar a mesma aceleração em dois objetos diferentes, vamos pensar em dois automóveis que eu quero que eles tenham o mesmo desempenho. Quanto mais massa tiver um automóvel, maior a força que o motor vai ter que fazer para dar a mesma aceleração. Tá? Se eu tenho um objeto que está parado e eu aplico uma força sobre ele e ele entra em movimento, esse objeto ele estava parado, velocidade zero. Ele entrou em movimento, então a velocidade dele saiu de zero e foi para algum outro valor. Logo, uma força não nula, uma resultante não nula, atuou sobre o objeto. De primeira e de segunda lei, alguma dúvida conceitual? Tranquilo, professor. Tranquilo. Tranquilo, tá? Vamos para a terceira lei, que é uma das que mais gera confusão. Lei de ação e reação, ela estabelece algumas coisas muito importantes. Primeiro, interação. Interação é força, essencialmente, tá? A interação ocorre sempre entre dois ou mais objetos, ou seja, um corpo não auto-interage com ele mesmo, tá? Então não existe auto-interação. Quando um corpo, chamei ele aqui de A, exerce uma força sobre outro corpo, B, FAB, o corpo B reage e exerce sobre A uma outra força, reação, né, de B sobre A. E essas forças, elas são de tal natureza que elas têm mesmo módulo, mesma direção, tá aqui, né, vetor FAB, vetor FBA, mas sentido oposto. Pense no seguinte: se eu empurro uma parede com as minhas mãos, eu sou o corpo A e eu estou empurrando a parede, que é o corpo B. A parede reage e ela, a parede, corpo B, exerce uma força sobre a minha mão, corpo A. Então, não existe movimento, pelo menos eu nunca consegui empurrar uma parede ao ponto de colocá-la em movimento, porque aí os dois corpos se mantêm em equilíbrio estático. Mas, por exemplo, quando você chuta uma bola, ou quando você bate com uma bola, bate com a raquete numa bola, vamos pensar no pé, que é mais fácil, né? O meu pé exerce uma força sobre a bola e a bola exerce uma força sobre o pé, ok? Espera-se que eu consiga colocar a bola em movimento e o pé breque logo depois de tocar na bola. Tanto é que se você se preparar para dar um tremendo chute de uma bola e furar, o que que acontece? Como a força da bola sobre o pé não existiu, você corre sério risco de se machucar e ter um estiramento. Porque é a força que a bola vai exercer sobre o pé que vai frear o pé. E aí, a energia, estou avançando um pouco, mas tudo bem, a energia devido à força exercida sobre a bola vai colocar essa bola em movimento. Ela vai sair do estado de repouso e vai ganhar velocidade. Tudo bem com esses exemplos? Beleza, professor. Vamos ver aqui
um sisteminha em equilíbrio? Bem simples. A gente tem um objeto, uma esfera, que ele está preso a um cabo, e esse cabo, por sua vez, está preso lá no teto. Não vou me preocupar com como que esse objeto está preso aqui no teto. Tá? Vamos me preocupar só aqui nesse objeto tensão. A Terra puxa este objeto para baixo. Então, força-peso. Esse objeto naturalmente cairia. Por que ele não cai? Porque o cabo puxa ele para cima. E esta força, tensão, ela tem que ser suficiente para anular a força-peso, ou seja, ela tem que ter o mesmo módulo, a mesma direção e sentido oposto. Mas isso aqui não constitui um par-ação e reação. Muito cuidado. Por quê? A Terra, corpo A, puxa a esfera, corpo B, para baixo. O cabo, terceiro corpo, C, puxa a esfera, corpo B, para cima. Então, aqui eu tenho o corpo A, Terra, e o corpo C, cabo, cada um deles exercendo uma força sobre o mesmo objeto, corpo B. Então, isso não caracteriza um par ação e reação, porque as duas forças aqui estão sendo exercidas sobre um mesmo objeto. E daí, o objeto permanece em equilíbrio estático, que é o que a gente deseja nesse caso, desde que essas forças se anulem mutuamente. Se o cabo não for suficientemente forte, suficientemente resistente para exercer uma força igual à força-peso, ele vai se romper e o objeto vai entrar em movimento. Tá? É o que espera-se que não aconteça, né? Você deve sempre substituir esses cabos, fazer inspeção visual e até inspeções mais sérias, para garantir que, à medida que o tempo passa, o envelhecimento desse material, o desgaste desse material, não comprometa a capacidade dele de exercer uma tensão capaz de anular o peso do objeto que está pendurado aí, né? Quem trabalha na área de manutenção sabe que isso é um grande problema, né? O cabo pode ir sofrendo danos, pode ir sofrendo ação do tempo. Quando um cabo desse tipo ele é exposto a uma carga excessiva, próxima do máximo que ele consegue suportar, ele sofre um desgaste e ele pode partir. Então tem uma série de problemas aí que podem levar um cabo a não conseguir exercer essa tensão com o mesmo módulo, direção e sentido oposto ao peso, tá? Por isso, é muito comum que ao invés desses sistemas de sustentação terem um cabo, eles terem mais cabos. Eu vou mostrar aqui um simplesinho com 2 cabos com ângulos iguais, tá? É o mais simples de todos. Vocês vão ver sistemas com muito mais forças e muito mais tensões em disciplinas para frente, especialmente a disciplina com Bergamini, mas lá vocês vão aplicar o que a gente vai ver aqui nos vértices, em vários vértices, etc. Aqui eu vou me concentrar na parte conceitual, de vocês entenderem como que esse vértice fica em equilíbrio, tá? Aqui eu tenho um objeto que continua sendo puxado para baixo pela Terra. E esse objeto não cai devido à ação de 2 tensões. A tensão T1, que está aqui no cabo do lado esquerdo, e a tensão T2, que está aqui no cabo do lado direito. Para que esse objeto permaneça em equilíbrio estático, estas 3 tensões têm que se anular, ou seja, a soma dos vetores T1 mais T2 tem que anular o peso para que a soma dos 3 vetores dê 0. Como que isso ocorre? Como que a gente pode planejar isso e saber que tipo de cabo deve ser usado nessa estrutura? Eu coloquei aqui como primeira abordagem 2 ângulos iguais. Esse ângulo θ vai ser igual a esse ângulo θ aqui. Deixa eu até marcar isso com a canetinha que fica mais fácil. Se aquele ângulo é θ, esse aqui também é θ e este aqui também vai ser um ângulo θ. Nós vimos que um vetor nessa condição ele tem 2 componentes.
Ele tem uma componente horizontal, T1x, T2x, e cada um deles tem também uma componente vertical, que eu chamei aqui de T1y e T2y. A soma dessas duas componentes verticais é que vai anular o efeito da força-peso. Já a soma das duas componentes horizontais tem que ser zero para que esse objeto não tenha nenhum movimento lateral. Quem são esses vetores? Quem são essas componentes? T1x, como a gente viu na última aula, vai ser a própria tensão T1 multiplicada pelo cosseno do ângulo que ele forma aí com o eixo x. T1y, o T1, mas agora multiplicado pelo seno desse ângulo. Do lado direito, tem uma situação semelhante. T2x é o T2 cosseno θ, e T2y, T2 seno θ. No eixo x, eu preciso ter equilíbrio, então T1 cosseno θ igual a T2 cosseno θ. Como os ângulos são iguais, isso significa que as tensões 1 e 2 são iguais, então eu nem preciso distingui-las, eu posso chamar as duas de T. No eixo y, a soma dos dois vetores, a soma das componentes para cima dos dois vetores, tem que ser igual ao peso do objeto. E aí, quando eu substituo T1 e T2 por T, o que isso aqui vai ficar? Vai ficar aqui 2T seno de θ é igual ao peso, e, portanto, a tensão é metade do peso, metade do peso, vezes o seno do ângulo. Tá? Então, quanto menor for o ângulo, quanto mais baixo for isso aqui, o que vai acontecer? Seno de 0 é 0. E quanto mais para cima for esse ângulo, né, mais próximo de 1, cada um dos objetos vai suportar só metade do peso. Faz sentido isso? Faz todo sentido. Vamos pensar no seguinte: se eu tivesse os dois cabos assim, apontando para cima, sustentando um mesmo objeto, cada um deles ficaria com a metade do peso e pronto. Na medida em que eu vou abrindo isso aqui, o que acontece? Agora eu tenho no cabo não só que sustentar o peso, mas também a tensão lateral. Então, quanto mais aberto tiver isso aqui, quanto mais baixo for esse ângulo, maior vai ser a tensão total sobre o objeto, tá? Ok? Reparem, que o seno de θ aqui está no denominador, tá? Vou escrever aqui que acho que vai ficar melhor. T igual a peso dividido por 2 vezes seno de θ. Quanto mais baixinho for esse ângulo, menor vai ser o seno de θ. Como ele está no denominador, isso significa que a tensão fica maior, tá? Quem já experimentou se pendurar para fazer barra, especialmente os rapazes, aí acho que as moças até fazem barra, mas não é tão comum, né? As mulheres, em geral, não gostam muito de ficar com a musculatura das costas muito proeminente, né? Vamos lá. Vocês já devem ter percebido que quanto mais aberto tiver os braços, fica mais difícil de levantar o corpo. Por quê? Porque a tensão lateral aumenta, inclusive o corpo lida com isso da seguinte maneira: quanto mais fechado tiver o braço, ele vai usar a musculatura do braço, que é uma musculatura pequena, como o bíceps. Quando você abre isso aqui, quando você abre mais os braços, o que vai acontecer? O esforço fica maior e o corpo vai começar a usar a musculatura das costas, que é um músculo maior em tamanho e, portanto, fica mais confortável. A musculatura do corpo, ela faz isso, tá? Dependendo da posição que você vai fazer ser uma mesma força, ele vai usar um músculo ou outro
E quanto mais intensa for a força, ele vai buscar o músculo maior para fazer isso, tá? Tudo bem, pessoal? Dúvidas? Nenhuma? Tá tranquilo, professor. Uma curiosidade, alguém sabe dizer por que que a crucificação mata? Coisa mórbida, né? Você pendura um cara assim numa cruz, tá? Pode ou não ter aqui pode ser uma corda, qualquer coisa, tá? Você pendura o sujeito aqui e não deixa nenhum apoio para o pé, ou deixa um apoio muito embaixo, só para ele não escorregar. Alguém sabe por que que isso mata? Peso, professor? Sim, mas o que que o peso faz? Peso das pernas, aí começa a puxar o resto do corpo, né? Sim, e Acredito que é uma fadiga, falta de ar, alguma coisa. falta de ar você acertou. O que que acontece? O fato desse peso ficar aqui e a força ser exercida assim, porque ele está preso por aqui, né? Isso leva a uma fadiga tão grande da musculatura das costas que ele gera cãibras e paralisa alguns músculos, até que ele paralisa o diafragma. Nosso pulmão, putz, agora desenhar um pulmão vai ser terrível, mas vamos supor que isso aqui seja um pulmão, ele tem embaixo dele um músculo chamado diafragma. Esse músculo empurra o pulmão para cima, é assim que a gente bota o ar para fora, e ele desce trazendo o pulmão para baixo, é assim que a gente joga o ar para dentro. Esse músculo vai ficando tão fadigado devido a esta posição que ele entra em pane, né, mesmo, em pane elétrica, né, devido à fadiga, e ele deixa de funcionar. Então, é uma morte lenta e dolorosa por asfixia, tá? Então, vejam vocês que não só os materiais, mas também o corpo humano, os materiais biológicos, os materiais vivos, quando eles são submetidos a tensões contínuas e constantes, né, eles sofrem fadiga. E essa fadiga, no caso aí aqui uma técnica de matar com requinte de crueldade, né, essa fadiga, ela é uma coisa aí que faz parte da natureza, né? Do mesmo jeito, quando você coloca um objeto de metal de excelente qualidade, que suporte aquela carga, ele também vai sofrer uma fadiga, né? Se você tem uma peça que vai fazer parte de uma junção desse tipo com muita carga, se essa peça já sofreu algum choque, algum dano, algum choque térmico, ela pode estar a olho nu, né, inspeção visual, ela pode estar perfeita, mas quando você olha ela no microscópio, faz um raio-x, você descobre que ela tem fraturas e que ela não vai suportar uma tensão tão forte assim, tá? Por isso que a inspeção visual, ela serve para algumas coisas, mas quando você faz, por exemplo, inspeção por raio-x com solda, ela é muito importante, especialmente se for alguma coisa que é um equipamento que vai envolver muita segurança. Tem que fazer a inspeção para saber se de fato aquilo vai suportar a tensão a qual vai ser exposta, tá? Aqui a gente tem o mesmo exemplo, mas nem tão amigável. Aqui já aparece a situação que é mais realista, em que os ângulos não são iguais, tá? Dificilmente você vai ter ângulos absolutamente iguais numa estrutura como essa, tá? Aqui o mais importante que a gente vai se concentrar é nesse vértice aqui, opa, avancei demais, tá? É nesse vértice aqui, onde vão atuar três forças. A força peso do objeto pendurado e as duas tensões T1 e T2, tá? Do mesmo jeito, eu preciso que T1x anule T2x e que T1y mais T2y anule o efeito da força-peso. Só que agora, como os ângulos não são iguais, as tensões também não serão iguais. Então, eu vou ter mais tensão de um lado que do outro.
Então a gente precisa ver o quanto de tensão a mais que vai aparecer de um lado do que do outro, tá? Deixa eu apagar aqui a besteira que eu tinha feito antes. Pessoal, até aqui alguma dúvida? Nenhuma? Legal. Como é que isso vai ser feito, então? Ó, quem é o T1x e quem é o T1y? T1 cosseno de θ, T1 seno de θ. T2x, T2y, mesma coisa. T1 cosseno θ, T2 cosseno θ, T2 seno de θ. Só que os ângulos agora são diferentes. 45 graus para T1, lado esquerdo, e 30 graus para T2 do lado direito. Quem são esses cossenos e senos? Tá? 45 graus, seno e cosseno são iguais. 30 graus, o seno é igual a 1 meio e o cosseno é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Poderia colocar aqui o valor em decimal? Poderia, não faz nenhuma diferença. Tá? Só que para efeito de lousa não fica tão legal. Mas na hora que você estiver fazendo o cálculo, se você preferir aí usar se você preferir usar por que ele não me deixa apagar isso aqui? Que coisa chata. Tudo bem. Tá, se você preferir usar os valores decimais, não faz a menor diferença, tá? Então, olha só. Quando eu fizer a imposição de que T1x é igual a T1x igual a T2x, como agora eu tenho os ângulos diferentes, eu vou chegar numa relação entre o T1 e o T2, que é T1 igual a T2, raiz de 3 sobre raiz de 2, ou raiz de 3 sobre 2 direto. Porque aqui eu vou ter uma simplificação do... Só um minuto, que deu uma travada aqui na minha lousa. Deixa eu ver se ela volta. Tá. Aqui a gente vai ter, então, que esse 2 cancela esse 2, e aí raiz de 2 passa para o outro lado. Fica, então, com T1 igual a T2, raiz de 3 sobre 2. No eixo Y, nós temos que T1y mais T2y somados anulam peso. Eu vou substituir T1 por T2 raiz de 3 sobre 2 aqui. Então, ó, onde tinha T1, T2 raiz de 3 sobre raiz de 2, e segue o baile. Raiz de 2 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, T2 sobre 1 meio, tá aqui, igual ao peso, tá? Então, agora eu tenho T2, T2 e peso. Vou colocar esse T2 em evidência, coloquei ele aqui. O que sobra? Raiz de 2 com raiz de 2 simplifica. Raiz de 3 sobre 2. Tá ela aqui. 1 meio. Tá 1 meio aqui. E o peso. A partir daí, ou você faz essa soma direto na calculadora, ou você passa um para lá, passa outro para cá, tá? E chega numa relação entre T2 e o peso. E a partir disso, se eu tenho a definição do objeto que vai ficar pendurado, eu posso calcular a tensão que tem que ser suportada no cabo 2. Por exemplo, eu supus aqui um objeto leve, um objeto de 5 kg, aproximadamente 50 newtons. Essa tensão T2, então, é de 36,6 newtons. Volto lá na equação do T1, agora eu sei o valor de T2 e calculo o T1. Nesse caso, o T1 ficou em 36,6 vezes raiz de 3 sobre raiz de 2, o que dá 44,8, quase 45 newtons, tá? Então, esse aqui é um caso um pouquinho mais geral, onde a gente tem T1 e T2 diferentes. Reparem, o T1 é maior do que o T2. Voltando lá na imagem, ó, o T1, que é esse cara daqui, ele é maior do que esse cara daqui. Ou seja, o cabo que tiver desse lado, se forem dois cabos iguais, ele vai sofrer um desgaste maior
do que o cabo que vai ficar desse lado aqui. Tá? Então, ângulos diferentes, desgastes diferentes, ou até, dependendo da diferença, dependendo da estrutura, este cabo aqui tem que ser mais resistente do que este cabo aqui do lado, já que a tensão da esquerda vai ser maior que a tensão da direita, devido a que a acomodação da estrutura a essa diferença de ângulos. Então percebam o seguinte, se eu tenho uma estrutura projetada para ter cabos iguais e ângulos iguais, e por algum motivo de ajuste, de comprimento, ou mesmo um erro de manutenção, ocorre uma diferença entre esses ângulos, eu já sei agora que esse lado aqui vai sofrer um desgaste maior do que este daqui. Claro, ninguém consegue ter 0,0 de diferença, né? Sempre tem um ângulo, na prática, um pouquinho maior que o outro. Mas se a diferença for muito grande, o desgaste desse lado vai ser muito maior que o desgaste desse lado. E isso pode comprometer uma estrutura, sim. Especialmente se ela foi projetada originalmente para ter o quê? Forças iguais. Querem ver um exemplo muito simples que faz parte do nosso cotidiano e às vezes é doloroso? O automóvel tem os pneus projetados para sofrerem forças iguais nas laterais. Se o automóvel estiver desalinhado, ele vai ter uma força maior de um lado que do outro. Isso significa que você vai perder o pneu. Porque ele vai sofrer um desgaste para o qual ele não foi projetado. E aí, num tempo muito mais curto do que o normal, você vai chegar com esse pneu na lona. E o outro pneu não está tão afetado, porque ele foi sobrecarregado devido a uma tensão que não deveria existir, ou melhor, uma diferença de forças que não